Essa grande e rica, Senhor, oportunidade que o Senhor nos concede de poder entrar aqui neste lugar, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui como necessitados do Senhor, Pai. Cada reunião que viemos aqui, Senhor, nós não viemos aqui como o Teu profeta diz. Nós temos essa consciência. Nós não viemos aqui para esquentar banco, para ver ou ser visto, mas viemos reparar nossas vidas com a Tua palavra, Senhor. Esse é o objetivo de nós estar em cada reunião, Senhor. Senhor, que é para nós nos endireitar, Senhor. Esse é o nosso desejo. Eu creio, ó Deus, que cada um que entra por essas portas, cada um tem sua dificuldade, cada um tem suas lutas, mas se ele está aqui é porque ele tem um desejo de ser consertado, Senhor. Estamos aqui, Senhor, desejando ser consertado pela Tua palavra. Senhor, ela é a única que pode nos ajudar. Nada aí fora, ninguém, ser humano nenhum pode. Mas, Senhor, se nós se sentir parte da Tua palavra, Senhor, se ela, como foi falado hoje de manhã, entrar em nós e nós nos tornar esse verbo, Pai bendito, haverá mudança, Senhor. Haverá transformação. Ó Deus, nós estamos no caminho certo, Senhor. Sara, Senhor, ela só foi transformada porque ela casou com Abraão. E nós muito em breve seremos transformados porque estamos casando com a Tua palavra, Senhor. Nós temos essa consciência, Senhor, que precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Nós, ó Deus, temos essa consciência, Senhor, que queremos estar prontinho para a hora do arrebatamento, Senhor. Senhor, dai-nos humildade, Senhor, para descer dos nossos pedestais. Ajuda-nos a reconhecer, Senhor. O mais importante é nós reconhecer que precisamos de Ti. E nós estamos aqui precisando da Tua misericórdia. Senhor, te pedimos que o Senhor venha ungir os cantos que serão entoados. Ungir a palavra de cada um que estarão aqui trazendo, Senhor, seu testemunho ou algo assim, Senhor. Senhor, e que tudo venha ter total controle pela Tua presença, Senhor. Porque nós sabemos que converte o homem é o Espírito Santo, Senhor. O que converte a nós é a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, nos ajuda, Senhor. E, Senhor, o mais importante, ajuda-nos, ó Deus, colocar em prática aquilo que cabe a nós, Pai bendito. O mecânico eu tenho que fazer, Senhor. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais essa rica oportunidade de estar na Tua casa. Amém, Senhor, amém. Uma boa tarde a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Boa tarde, irmão Ronan. Graças a Deus, irmão Ronan, mais uma vez aqui, né, na casa de Deus. E é tão bom estar nesse lugar, né, irmão Ronan? Gostoso, né? Aprender da palavra. Tivemos hoje uma escola abençoada, né? Um dos destaques foi quando você é batizado com o Espírito Santo, você passa a ordenar, né, a sua vida. Ele não disse que você não é mais tentado, é tentado, mas você consegue ter ordem. O que pode fazer, pode, o que pode, não faço. Né? Não é uma folha seca que é levado para um lado, eu perdi o controle, eu caí na tentação, não. Se você recebeu o Espírito Santo, você não cai, porque você tem controle. Verdade, Ele nos domina, né? Ele nos domina. Eu também, irmão Ronaldo, tenho meu destaque aqui, olha. O cristão verdadeiro faz as pessoas felizes, olha, o cristão verdadeiro faz uma pessoa feliz. E sabe por quê, irmão Ronaldo? Esses cristãos verdadeiros, eles sabem que aquela pessoa tem sentimento, né? Ela tem sentimento. O apóstolo Paulo fala assim: se eu entristeça meu irmão, quem vai me alegrar? Né? Então, qual é a mensagem que você está levando? Se você leva uma mensagem de tristeza, lamentação, é isso que vai voltar. Mas se eu levo boas novas, né? Aqueles 10 espias, irmão Ronan, que voltaram lá, mas desanimaram muita gente, desanimaram? Voltaram 8, né? Voltaram 10, foram 12, voltaram, vieram todos, mas 10 vieram trazendo uma notícia: o gigante é muito grande e nós não vamos conseguir. Como é horrível, né? Ouvir pessoas desanimadas, né? Desânimo. Mas tinha 2 lá que não estavam nessa atmosfera não, né? Tinha 2 lá que a atmosfera é diferente, Josué e Caleb. A atmosfera chegou lá, nós podemos entrar assim na terra. Não porque nós somos bons, né, Mona? Não porque
Porque é promessa. Promessa. Ele prometeu. Você crê que você chegará lá? Amém. Nós cremos porque nós temos uma promessa. Que gigante eu vou ter que desafiar amanhã? Não me importa. Nem um gigante pode te proibir de entrar na Nova Jerusalém. É verdade, irmão. Que gigante eu vou ter que encarar amanhã? Não me importa, ele já está vencido. O gigante fica pequeno. Fica pequeno. Diante Amém? do nosso Deus, o gigante não passa de uma formiga. É verdade. Então vamos cantar. Cadê nosso irmão João Batista? Vamos louvar a Deus com alegria, com gozo, com satisfação, reconhecendo que o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Né, irmão João Batista? Vamos cantar. Amém. Vamos cantar, irmão. Nós vamos cantar 3 hinos. É o 173, o 175 e o 178. Amém? A palavra de Deus é semente. A palavra de Deus é semente. Vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é a vitória real. Veio ao mundo para nos salvar. E teremos prazer divinal. E a vida eterna nos dá. A palavra de Deus é semente. Vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Esta vida que é passageira, nós devemos assim preparar para no dia da vida de Cristo, nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Só Jesus que nos dá proteção nos problemas, nas lutas aqui, e nos leva à eterna mansão. Igual esta cidade não vi. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais o dom celeste. O Pai mandou pra dar louvor ao meu Rei Jesus. Sou testemunha do meu Senhor e sempre dele vou falar, também do selo do amor, que o meu cálice faz transbordar. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar uma nova vida. Nós temos visto o dom celeste, o Pai mandar. O bom caminho vou trilhar, se eu quiser obedecer ao Evangelho, a luz sem par.
dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplai. Vós remidos, já gloriosos, graça renderimai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hoje grande, centro de milhares, o seu poder mostrar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Vento, chuva, raios, trovoada, revelai o forte Criador. Vozes sejam serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Alto céu, velhos e meninos, pra adorar o vosso Redentor. Reis e sábios, grandes e pequeninos, dai-lhe faz louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Amém. Obrigado, irmão João Batista. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Amém. Vamos falar um pouco hoje, irmão Ronan, sobre Respeito. respeito. Enquanto os diáconos põem as cadeiras aqui, você pega já a sua Bíblia aí, está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Vai ser a escritura que nós vamos ler. Gálatas 6, versículo 7. Enquanto eles colocam aí, gostaria de ler essa advertência que o irmão Brana nos dá. O irmão Brana nos dá aqui uma advertência, irmão Ronan, no parágrafo 66 da mensagem de respeito. Vamos explorar um pouco hoje. É claro que, irmão Ronan, está ficando escasso hoje, né? As pessoas estão perdendo o temor dessa palavrinha, né? Chamada respeito, né? Isso. Isso. Respeitar as autoridades. Ensina a respeitar as autoridades, respeitar o sacerdote. Sacerdócio. O senhor vai ler aí, em outra parte da Bíblia, fala sobre o rei Uzias, né? Uzias. Deus o abençoou muito como rei, e ele imaginou que podia fazer o serviço do sacerdote. E aí foi entrar para apresentar. E aquele ato para Deus foi um desrespeito. Foi um desrespeito e saiu de lá leproso. Aí o sacerdote, Azarias, ou Ananias, Azarias o nome dele, não me recordo agora. Os sacerdotes foram lá para repreender ele. Ele, em vez de ser agradecido ao sacerdote, fez ele ficar bravo, né? Ficou bravo. Ficou bravo. E saiu de lá leproso, né? Leproso. E aqui, irmãos, olha só. Antes de ler a escritura oficial, o profeta nos dá uma advertência. Gostaria que vocês tomassem isso aqui, irmão. É muito sério isso.
Ele fala aqui, ó, agora ali é onde nós cometemos o nosso engano. Quando a pequena enfermidade nos ataca, isso aí são consequências de pessoas que desrespeitam, né, Mona? Isso. Quando uma pequena enfermidade nos ataca, quando um pequeno desastre acontece, será que por que aconteceu aquele desastre? Quem está falando isso aqui é o profeta, nosso profeta William Marion Branham, na mensagem de respeito, parágrafo 66, parte A. Aí é onde, quando um pequeno desastre ou um pequeno problema nos ataca em algum lugar do caminho, então nós vamos a definhar. Olha só que palavra. Nós vamos a definhar. Então, por causa de desrespeito, né, meu irmão? Desrespeito. Desrespeito. Então vamos ler. Pode vir já os irmãos aí, enquanto se prepara aqui. Pode vir a irmã Natane, irmã Rebeca, da irmã Helena, irmã Cheryl. Pode vir aqui, por favor? Para a gente ler a Bíblia todos juntos. Samuel, Eliel, irmão Felipe, irmão Pedro, as irmãs Andy e Eide. Sharon Rose. Cadê a Sharon? Está ali. Hoje, vou ter que ficar de pé, perdoa, vamos ficar de pé para ler as escrituras, todos de pé agora. Gálatas, irmão Ronan vai ler para nós, aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Lê para nós, irmão Ronan. Diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Vamos ler todos? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém. Podemos assentar mesmo. Que Deus nos ajude a nós colocar em prática esses conselhos de Deus, né? Então nós vamos começar, né, irmão Ronan? Nós vamos explorar um pouco a mensagem de respeito. E nós queremos falar desse tema de forma de um todo, né? Que hoje acabou o respeito entre pai e filhos, né? Filho hoje não toma mais bênção, né, irmão? Filho não toma mais bênção, eu pergunto, será que alguns pais também gostariam de receber a bênção de seus filhos? Às vezes, pois é. Porque nesse caso dá um puxão de orelha para os pais. Ele pode ensinar. Dá a bênção. Dá a bênção. Exatamente. Os pais dão a bênção, né? Então cabe o pai também ensinar quando é pequeno, né? Depois de grande aí cada um toma a sua decisão. Então o que acontece? Isso está entrando, irmãos. E se nós não tiver cuidado, nós vamos ver aqui que isso geralmente acontece dentro de casa, irmã. Aí aqui fala que queremos falar desse assunto sobre respeito, que está acabando dentro dos lares, dentro das escolas. Não se respeita mais professor. Quem manda na escola hoje é os alunos, né, moçada? Quem manda nas escolas hoje é os alunos. Professor teve uma época que era, como o pastor Adalto costuma dizer, que era a segunda mãe nossa, professora. E hoje lá nas escolas quem está mandando, infelizmente, é os alunos. Né? O professor falar alguma coisa, ele sai de lá preso. Ele sai de lá preso, né? A lei só é para os jovens. Então vamos começar, irmão Ronan. Faça aí a primeira pergunta para um dos nossos irmãos que está aí. Vou começar aqui com a irmã Natane. Irmã Natane, a Bíblia fala em Êxodo 20, 12, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Naturalmente que da parte principalmente do adolescente, o pai está errado, né? Meu pai é antigo, meu pai não entende esse mundo moderno, hoje é assim, meu colega na escola faz assim, o outro faz assim. Mas a Bíblia fala para honrar, para respeitar. O que a irmã, já mais experiente nesse sentido do que um adolescente, diria para este adolescente? Inclusive o pastor falou hoje na escola sobre isso, né? Lá não abre nenhum parêntese para dizer, não quero saber se seu pai está certo, se ele está errado, se ele bebe, se ele deixa de beber, o que ele faz. Fala para honrar, independente de qualquer coisa. Então, assim, já até falei isso aqui uma vez. O seu pai, a sua mãe, ele já passou por isso. Pode ter sido de uma outra forma, mas se ele já passou por isso, e se você não ouve, você vai cometer um erro como ele cometeu ou pior. Então, o que o pai e a mãe sempre quer é livrar o filho de alguma forma.
E o profeta, na mensagem a respeito, ele fala assim: não é possível você respeitar a Deus se você não tem temor. Eu abriria para tudo na vida. O que é o temor? É ter obediência, é o respeito, é você respeitar independente de qualquer coisa, não só com pai e mãe. Pai e mãe é uma coisa sagrada, se não precisasse, a gente não teria. Então, assim, eu sempre procuro ouvir muito, principalmente a minha mãe, porque, né, mãe é mais próxima. Então, assim, eu tenho essa cultura. Então, tudo que eu tenho que falar, que eu preciso de ajuda, eu não conto para ninguém, eu conto para minha mãe, que é a única pessoa que pode me ajudar. Porque, às vezes, você conta para o outro, se é uma fraqueza, se é um erro, se é alguma coisa que está errado com você e você precisa corrigir, o outro não vai te ajudar. Ele vai ou espalhar ou te ridicularizar na frente das outras pessoas. Pai e mãe, não, eles te amam incondicionalmente de forma que possam te ajudar. Então, é isso. E outra questão também que eu já vi é a questão da bênção. Se seu filho pede a bênção, responda. Eu já vi pai que não responde. Isso desmotiva, né? Bem colocado, irmã Natânia, né? Filho pede, né? E o pai não entrega, né? A Esqueceu bênção. lá atrás, né? Esqueceu lá atrás. Mas pode começar a partir de hoje, né, irmão Pode Magno? começar. Agora vamos falar um pouco, irmão Renan, sobre sacerdócio, né? Sobre sacerdócio. Agora, é importante o que a irmã Natânia comentou. A Bíblia fala que honra teu pai e tua mãe, né? Tu tem os dois lados, porque tem pais que não são crentes, tem pais que são realmente mundanos. A Bíblia não fala para obedecer em tudo. O profeta orienta assim, obedecer naquilo que não foge da palavra. Porque às vezes o pai é um drogado, isso existe, não no nosso meio, mas existe. E aí o jovem está aqui congregando, não está nisso. E o pai continua lá no mundo das drogas. Pode ser que ele queira que o filho use. Nesse caso você não vai usar. Obedecer, irmão. Aí está falando honra. Aqui fala honra, exatamente. Não está falando obedecer em tudo. Está falando honra. Honrar é diferente de obedecer. Pai pode estar lá na lama, que é meu pai. Eu devo honrá-lo, devo cobrir, se tiver jeito de cobrir o defeito dele, eu cubro. Não ficar comentando a baixaria que ele faz. Isso é honrar. Isso é honrar. Agora, obedecer, se ele mandar eu fazer uma coisa que fere a palavra, aí eu não devo obedecer. Mas honrar eu devo em quaisquer circunstância que ele tiver. Honrar é diferente de obedecer. Exatamente, isso que eu queria mostrar. Porque há várias maneiras de E, pastor Adalto, eu estava observando o irmão Branda e a própria Bíblia. Deus não respeita quem não respeita ele. E Deus não tem dó de carne, não. O senhor hoje mesmo citou sobre aquelas crianças. Elas poderiam ficar livres daquilo, não é, pastor Adalto? O irmão Branda disse na mensagem que é dos Estados Unidos. Aquela Herodias que desrespeitou o profeta João Batista. Invasão dos Estados Unidos. Invasão dos Estados Unidos. Desrespeitou o profeta João Batista, que era o pastor da era, e por fim mandou cortar o pescoço dele. 70 gerações depois dela, ou morreu suicidado ou se tornou prostituta das mulheres. Ou morreu suicidado ou virou prostituta. Juízo de Deus. Você pensa que brincar com as coisas de Deus... Olha, gente, o pastor não vem no púlpito brincando, não. João Batista não vinha diante do povo brincando, não. Ele saiu do deserto como uma brasa de fogo para trazer a verdade ao povo. Pastor não sai dali do escritório sem orar, sem ter chorado na presença de Deus para trazer o alimento para o povo, não. Depois chega a pessoa, em vez de tomar aquilo, sai murmurando, blasfemando. Cuidado, isso é perigosíssimo. 70 gerações depois dela, ou morreu suicidado, ficou doido, neurótico, ou as filhas viraram prostitutas. Isso é o profeta que diz, ele estudou a biografia delas. Então é perigoso demais nós abrir a boca e sair falando de coisa. A melhor coisa é ficar calado. Se não sabe, né? O profeta ensina as pessoas. Nós sabemos. Não é se não sabe. Não, o profeta fala que às vezes que você não sabe de nada, fique quieto,
Não, eu falo da pessoa que Não, desrespeita. nós sabemos que devemos ficar calados, respeitar. Quando é Deus falando, fica quieto. Ainda que não confere com o seu ponto de vista. Isso. Mas a verdade, o certo é Deus. Romanos 3, mentira é o homem. O certo é Deus, o errado sou eu. O errado sou eu, o certo é Deus. Ainda que me fira, me corte, me machuque, mas é para o meu bem. Lembrando, né, pastor Adalto, que está questionando é a Deus, não é Adalto, não. Eles questionaram lá, foi João Batista. João Herodes lá, Herodias lá e Herodes, eles questionaram, foi a Deus em João Batista. Não foi João Batista, que João Batista estava ali com a síndrome do Senhor. Pensaram que estava questionando João. porque é o véu de carne. Exatamente. Latã, Abirão pensou que estava questionando Moisés e estava questionando Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Amém. Aí nós queremos entrar, irmãos, dentro dessa coisa, sacerdotes em geral. Por exemplo, vou tomar o campo de evangelismo, que a gente está ali. E, irmão Ronan, nós sabemos que as almas estão lá fora, irmão Ronan, precisando de ser evangelizadas. Mas já pensou, irmão Ronan, tem ali um grupo de evangelistas, de 15 a 20 evangelistas. Já pensou se eu e o Senhor tem alguma raiz de amargura entre nós? Você acha, irmão Ronan, que aquele evangelismo que nós vamos fazer na casa do irmão vai fazer algum efeito, irmão Ronan? Com certeza não, né, irmão Ronan? Deus não opera, né, no meio da raiz de amargura. Deus não opera. Ele não recebe, a Bíblia fala que não recebe nem a sua oferta, né? Pois é. Se tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá, volta, reconcilia e tal, e apresenta a tua oferta. E às vezes, irmão, nós esquecemos dessas coisas. Por exemplo, aqui tem um conjunto. Aí, principalmente, conjunto, onde tem pessoas, tem os tocadores ali. Como é que pode o hino ser ungido? Como é que um hino pode ser ungido, irmão Ronan? Estou falando de sacerdócio. O sacerdócio ele leva a bênção para o povo. Mas como a bênção vai chegar se entre nós mesmos, os evangelistas, está desordenado? Não está tendo aquele respeito. Eu tenho que respeitar o irmão Ronan. Deus está no irmão Ronan. Eu posso até não concordar com algumas coisas que o irmão Ronan esteja fazendo, mas nós podemos sentar e conversar a respeito do assunto. Mas não, irmão Ronan, ficar às vezes... Vou lá, chego no outro evangelista, aquela politicagem. O irmão Ronan está assim, o irmão Ronan está assado. Se tiver de falar, tem que falar na reunião. Em reunião, chegar, sentar, conversar. Até porque, irmão, não, é um conjunto. E isso, irmãos, é importante para tudo. Às vezes na empresa, culto de jovem, né? Começa a trabalhar. Aí tem a reunião lá, o chefe pede para falar o que tiver, e você não fala. Aí na hora que sai, aí começa, eu tinha essa ideia assim, eu tinha isso. Tinha que falar com o chefe. Então, assim... Tem alguma coisa a reclamar? Pode reclamar, mas fale no fórum adequado. No caso dos evangelistas, na reunião dos evangelistas. Na empresa, E se for em casa, é reunião de família. Fala, tem isso aqui, eu estou pensando desse jeito, o que vocês acham? E o que decidir, respeita a decisão. Né, irmão Marcos? É porque, Mona... Isso não é nem só espiritual, isso é uma questão de cultura, de respeitar mesmo a decisão do grupo, a autoridade, o que for. Porque às vezes, Mona, é dentro de casa que nós acostumamos. O profeta fala de Billy Paul. Uma brincadeirinha de nada, irmão. Às vezes lá, mensagem de testemunho de Billy Paul. Uma brincadeirinha de nada que Billy Paul teve e o diácono falou. Talvez o profeta chegue a dizer que talvez não foi nem por maldade. O diácono foi lá e brincou. O irmão Brana, você está usando óculos? Você está usando óculos? O profeta fala que uma semana depois que o diácono morreu, né, pastor Adalto? E às vezes, pastor Adalto, o perigo que nós corremos de estarmos juntos e, por exemplo, o conjunto, que a igreja é um conjunto. Tem um setor ali da tesouraria, eu jamais posso entrar ali naquele lugar sem pedir autorização, os dois que são de lá, que é o Washington e o irmão Rogério. Jamais eu posso chegar lá na cozinha da irmã Celina, já falamos isso já. Isso tudo é questão de respeito. Vou lá chegar e vou pegar os pratos sem chegar na irmã Celina. Vou ter que conversar com ela. Vou chegar no estúdio ali, irmão. Vou chegar no estúdio e vou fazer o que eu quero dentro do estúdio. Não, lá tem uma regência dirigida por Deus, através do pastor. Deus dirigiu ele para chamar aquela pessoa, para tomar de conta daquele setor. E quando nós vamos lá e bate contra isso, Mona, estamos batendo contra Deus, né? Isso. Estamos batendo contra Deus. Irmão Samuel, fala para nós um pouquinho sobre essa questão tão importante e perigosa, se nós não tivermos muito cuidado, né? O senhor começou falando sobre sacerdócio, né? A partir de Êxodo 21, 22, 23, Deus chama os levitas para exercer o sacerdócio, né? Chama Arão e seus filhos, e daí por diante toda a geração dos levitas seriam sacerdotes.
Só que teve a partir de um momento que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles não levaram a sério. Ou seja, Deus dá uma autoridade para o homem e ele mesmo tendo essa autoridade, ele não se respeita. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, tinham a autoridade, né? Tinham o poder de irem e sacrificarem pelo povo, só que eles levaram como uma brincadeira e desrespeitaram, né? O próprio Deus. Porque era um ofício levantado por Deus. Então, eles iam lá e comiam da melhor parte do sacrifício e depois ofereciam as partes para os hebreus, né? E, por conta disso, Israel sofreu uma perca em uma guerra. Após isso, logo após todos esses erros que eles cometiam, Israel perdeu a guerra, que agora eu não me lembro contra que povo foi. Mas Samuel falou isso para Eli, ele levou como brincadeira, não levou a sério, né? Desrespeitou o sacerdócio de Samuel também, que foi escolhido por Deus. E acabou que Israel acabou perdendo a guerra e Israel sofreu com isso, né? Mas antes disso também, Moisés era Deus, né? No caso, Deus falou com Moisés dizendo que ele seria por Deus e Arão por profeta. A geração todinha do tempo de Moisés desobedeceu a Moisés e acabou que sofreram 4 gerações após isso. Deus falou, não passará 4 gerações, apenas após isso, Israel entrará na terra prometida, né? Que era Canaã. Mas, em resumo, nós temos que saber que temos autoridades a ser respeitadas. Sacerdotes são autoridade, professores na escola são autoridades, nossos pais, né, são autoridades. E a autoridade, de acordo com o dicionário, vai dizer que, na verdade, o irmão Branham fala que você não pode ter respeito antes que tenha temor. E o temor quer dizer que é um sentimento de reverência a uma pessoa que tem o poder, que tem a autoridade disso. Então, tudo que devemos fazer é respeitar as pessoas, honrar os nossos pais, honrar a quem Deus deu a autoridade, e assim seremos bem-sucedidos. Tem um livro que eu li, que é Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes, que alunos bem-sucedidos viam no professor um ajudante. Então, eles consideram o professor, eles consideram, no nosso caso, nós consideramos o nosso pastor, a autoridade que o pastor tem através de Deus, que Deus dá para o pastor. Então, nisso seremos bem-sucedidos, se tivermos respeito, né? Amém. Alunos Brilhantes, Filhos Fascinantes, de Augusto Cury. Alunos bem-sucedidos são os que consideram os professores. Porque professores. Hoje mesmo, na minha sala, eu tenho um exemplo. Meus colegas falam o Carlos, ou Márcia, que são os nossos professores. Não falam mais professor Carlos, professor. Eles levam como um amigo e levam até para brincadeiras. Por isso que muitos deles não são bem-sucedidos. Não são. Não são bem-sucedidos, porque não consideram, não respeitam. Mais para frente, eles acabarão sendo desconsiderados também, né? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Você falando sobre Moisés, antes de passar ali para a irmã Rebeca, o profeta falando, nosso mensageiro falando, isso aqui tudo ficou escrito para aviso nosso. Ele repreendendo Miriam e Arão, por desrespeitar a Moisés. Meu servo Moisés, eu falo diretamente a seu ouvido. Disse, vós não temeis a Deus? Em outras palavras, vocês falam a respeito de Moisés, vocês estão falando a respeito de mim. Se vocês não podem respeitar, vocês não me respeitam. Disse, não tenho provado entre vós que ele é meu servo, e vocês absolutamente não têm reverência para com ele? Isso falando o perigo da casa, irmão. Estão falando dentro de casa. Aqui foi os 2 irmãos de Moisés. Acostumado a falar, né? Vê se está ali, estão juntos no conjunto, estão juntos no evangelismo, estão juntos no estúdio, e aí porque estamos juntos, podemos falar qualquer coisa, né? Não é irmão, amigão, aí eu uso uns giros. O maior perigo, vou falar do hoje de manhã aqui, o maior perigo que incorre é a família do obreiro, porque conhece a nudez dele, por estar mais perto, ser mais íntimo, não tem temor de falar coisas pesadas para ele.
como foi falado hoje de manhã. Só porque o obreiro ajudou uma irmã a subir no carro, já teve que ouvir coisas, difamação. Essa pessoa não difamou do obreiro, difamou do ofício dele. Porque aquele é um ofício dele, ajudar as viúvas, as velhinhas. Tá pegando na perna da velha, né? Ora, falar isso do marido, você não está pecando contra o marido, não. Você está pensando que você está pecando contra o marido. Você está pecando contra o ofício de Deus. E brincar com o ofício de Deus significa morte. Significa morte. É dever do pastor ensinar isto. Ensinar essas coisas. Deus nos livre disto. Que Deus nos livre disto. Cada um nos seus ofícios. Paulo que fala, Deus instituiu até as autoridades e pediu para nós respeitar até as autoridades eclesiásticas, governo, prefeito, deputado, senador. Está escrito lá em Romanos, respeitar as autoridades eclesiásticas. E lá também não fala se eles são ladrão, se eles pegam, recebem propina. Não, se eles roubaram da propina. Petrobras ou roubaram não sei quem. Não, lá fala para respeitar as autoridades eclesiásticas. O alfabeto do cristão é obedecer. Não interessa o que eles fazem. Eles respondem diante de Deus o que eles fazem. Agora nós respondemos em respeitá-los. Amém, Morna. Irmã Rebeca, sobre respeito, qual que seria o seu comentário? Boa tarde, igreja. Respeito quer dizer reverência, né? E reverência está totalmente ligada a temor. Então, se nós colocarmos a ligação que nós temos temor, reverência a Deus, e olharmos para cada um, e temos o conhecimento que cada um de nós somos Cristo. Então, como que você não vai ter respeito pela pessoa ao seu lado, seu pai, sua mãe? Hoje em dia, né, a sociedade que a gente vive, a era que a gente vive de Laodiceia, é o mal da era. Né? Isso se perdeu mesmo. Culturalmente, não tem base familiar. Né? Hoje em dia, muitos pais, mães se tornam pais e nem se deveriam ser pais por não ter estrutura, pois eles não irão conseguir passar boas influências, bons valores e princípios para os filhos. Então, como o irmão Samuel falou, ele falou bem a respeito de sabedoria, de um aluno, de uma criança ter sucesso na vida, porque às vezes ela não tem estrutura. Como que a pessoa vai, ter uma atitude boa, uma boa ação, pensar positivo, se ela não teve esse conhecimento, né? Não foi algo que os pais passaram. Se ela não recebeu isso em casa, né? Sim, sim, isso tem que ser de base. Eu sempre, nos meus círculos sociais, quando a gente começa a conversar sobre, você é cristã, como é, né, a sua educação, como é a sua família, a sua igreja, a comunidade que você vive, e eu sempre falo, é temor. É respeito, né? Infelizmente, hoje não tem, mas eu tive, né? Somos dos poucos, hoje nós que estamos dentro dessa igreja, temos esse poder, né? De conhecer. Qualquer pai, qualquer mãe pode passar isso para o seu filho, entendeu? Para ele ser alguém que vai ser bem, vai ter um futuro benevolente, não vai ser um filho delinquente, como o profeta fala, e o pastor Joaquim fala, que há vários meios de criar um filho delinquente, e há vários meios de não deixá-lo ele ser. Então, hoje em dia, os pais têm que ter uma relação, têm que ter um zelo, um cuidado. Eu conversando com o senhor, irmão Magno, sobre adolescência. Eu lembro muito bem da minha adolescência. E eu lembro que, naquela época, eu não pensava como hoje. Né? Porque é uma fase, dos 13 anos até os 21 anos, você ainda está assim, meio perdido. Sabe? Você acha que é o dono da razão, que você sabe de tudo. E não é assim. Mas não é naquela hora que a gente vai amadurecer. É com o tempo, né? Mas que o pai e a mãe saibam conversar, saibam ter muito amor, muita compaixão, para entender a fase que o filho está passando. Né? Porque se ele conseguir implantar, sabe, numa criança com 7, 10 anos, respeito, temor a Deus, temor aos mais velhos, ao diácono, ao pastor, aos mais velhos, anciões e a quem é maior de idade, né? Até mesmo adolescentes ou jovens que são maiores do que a idade dele, ele vai ter uma visão diferente. O problema de hoje em dia é que as pessoas acham que tudo está a mesma coisa, tudo se perdeu, né? O quesito da bênção, né? Às vezes o pai não implanta isso. E como que você vai preparar alguém para viver nesse mundo?
né? Não tem como exigir se não foi passado o conhecimento. Pode nem cobrar do filho algo que ele não deu, né? Porque muitas vezes acaba aquele lado, irmão Renan, que a gente vai querer cobrar uma coisa dos filhos que nós mesmos nunca fizemos, né? E aí é difícil, né, irmão Renan? Aí tem que ter o exemplo, né, irmão Mário? exemplo. Por exemplo, se o pai reclama, fala lá, vamos dar um exemplo nosso, do pastor, na presença. Ele não deve falar nem na ausência, mas principalmente na presença do filho, aí ele está transmitindo o quê? Que ele não respeita a autoridade. O pai desce a língua no presidente, faz isso, tal. Dentro do contexto bíblico é autoridade. Aí o filho aprende que não precisa respeitar ninguém. Automaticamente o filho vai receber isso, irmão Renan? Foi o que aconteceu. O pastor Adalto falou daquelas 42 crianças. Elas receberam o que os pais deram para ela. Os pais falavam mal de Eliseu, as crianças também falavam mal de Eliseu do mesmo jeito, e aconteceu o que aconteceu com aquelas crianças lá, né? Isso. Muito importante. Vamos lá para a irmã Sharon Rose. Eu gosto muito da irmã Sharon. Ela é tímida. A irmã Sharon, desde pequenininha, ela, o Felipe Estevam, a gente cresceu assim, aqui no Pedregal, morar muitos anos aqui. E eles têm uma cultura que eu acho muito bonita, tanto ela quanto o Felipe. Toda vez que ele chega na gente, eles pedem bênção. A mim, né? A gente não tem nenhum parentesco, a não ser irmão espiritual. Mas tanto a irmã Sharon e o irmão Felipe, sempre achei isso bonito da parte deles. Todas as vezes chega, benção, benção, benção. E bonito isso, é porque certamente os pais ensinaram, né? E isso é bonito, reverência, né, pastora Adalto? Irmã Sharon, fala um pouquinho sobre isso, até dessa cultura que seus pais te ensinou. Fala um pouquinho. Eu estava pesquisando no dicionário o significado legítimo de respeito, significa considerar. A partir de você ter respeito com seu próximo, é o que você considera ele. Que nem na mensagem conta aquela história do que o irmão Bruna estava orando, e aquele irmão lá na galeria, ele não considerou a oração do irmão Brana. Ele não teve respeito, por isso que ele pegou aquela doença. Caiu da galeria no chão, por não respeitar o que o irmão Brana estava falando. Pegou espírito de epilepsia, né? Epilepsia, aquele espírito de epilepsia que o irmão Brana estava repreendendo aqui, aquele homem estava lá na galeria criticando, aquele espírito saiu da pessoa e pegou ele, e ele deu uma epilepsia na hora e caiu da galeria. Billy Paul fala isso na fita, tem a fita aí de Billy Testemunho. Paul. Testemunho de Billy Paul. Naquela época, antigamente, o olhar do pai, a gente respeitava demais. Vai olhar hoje para uma criança para ver se você não tem uma resposta. Na mensagem de respeito, ali no finalzinho, acho que no parágrafo 227, ele fala que ele orando, que Deus desse mais respeito para um com os outros, que assim a gente respeitasse a Deus também, porque que nem a Rebeca falou, a irmã Rebeca, disse que Cristo está em nosso irmão. Então, se a gente respeitar o nosso irmão, considerar ele, assim a gente está considerando a Deus. Amém, verdade. Já teve aquele outro caso também, pastor Adalto? Vê se o senhor lembra aí. De um casal que foram para um estádio, o irmão Brano ia ter uma pregação ali, eles foram para um estádio e a reverência deles ali trouxe a cura, não estou lembrado agora se foi da mulher ou da... Irmão Collins. Irmão Collins era um pastor do Tabernáculo Brana até há poucos dias. Ah, tá. Naquele tempo ele era um novo convertido, tinha o maior respeito para com o irmão Brana. E o irmão Brana disse antes de começar o culto, disse, hoje eu não vou orar para ninguém que eu conheço, vou orar só para quem eu não conheço. O irmão Collins era dentro da cozinha dele, é muito amigo. Ele e a esposa, era uma pessoa muito amiga do irmão Brana. No estádio, e no estádio ninguém teve ordem, pensa que ordem é só no santuário, lá fora não precisa ter ordem. O irmão Collins com a esposa dele, na maior ordem, reverência, orando, abençoou o culto, Senhor, abençoou o pregador. E o irmão Brana, pelo Espírito, foi chamado a atenção para ver a conduta do irmão Collins. E o irmão Brana não sabia, como vidente que era, Deus mostrava para ele os segredos ocultos da vida das pessoas. Ele virou e disse, irmã Collins, a esposa do irmão Collins, eu prometi que hoje eu não iria orar para pessoas que eu não conheço, mas por causa da reverência de vocês dois, eu vou orar para a senhora está com um problema assim, 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 vem aqui, a senhora vai ser curada agora.
e foi curada. Está no testemunho, eu tenho aqui guardado o testemunho de Moncoles. Causa do respeito e a reverência. Né? Do respeito e da reverência num ginásio de esporte que ele teve para com o pregador. Isso é lindo, você nunca perde. O irmão acabou de falar aqui, eu achei bonita essa frase. Fala de novo, irmão. Os meninos do livro lá que você leu, os alunos... Sim, os alunos bem-sucedidos, eles consideravam os professores. Os alunos bem-sucedidos são aqueles que consideram seus professores. E o crente bem-sucedido são aquele que considera o seu pastor, considera o que Deus está fazendo, ou seja, respeita, considera, é os mais bem-sucedidos. E os mal-sucedidos é aqueles que falam, é o magno. Deus nos ajude, né? Irmão Eliel. Dentro de tanto significado de respeito, respeito também significa ter temor, né? E, assim, aquilo que eu tenho, primeiro você tem que ter temor, aí você respeita, para poder respeitar a pessoa. Sobre também pedir bênção, eu lembro que era cultura os mais novos pedir bênção para os mais velhos. E também... no parágrafo 191 aqui da mensagem de respeito, o profeta dá um exemplo aqui, que está assim, quando nós recebemos o Espírito Santo, isso não é apertar a mão do pastor. Receber o Espírito Santo é receber Cristo dentro de você, porque Ele é o mensageiro de Deus do dia. O Espírito Santo é o mensageiro de Deus, e nós devemos respeitá-los. Quando ele vem, não diga, olhe naquela mulher gritando ali e chorando, lágrimas caindo na sua face, olhe ela chorando. Você sabe o que é aquilo? Aquilo é um bando de emoções provocadas. Você está blasfemando do Espírito Santo. Você tem que respeitar aquilo. Ele está falando, creio que é de uma mulher que entrou no Espírito e começou a falar em línguas, aí a pessoa não vê aquilo, pensa, né, é uma louca, mas aquilo é o Espírito Santo que está nela, e devemos respeitar aquilo. Irmão Branham respeitava, irmão, um padre, quando chegava numa reunião, o padre estava falando, ele tirava o chapéu, ficava quietinho, a hora que o padre ia rezar, ele baixava a cabeça, ele orava, ele não rezava, mas ele orava, da maneira dele. Um dia ele chegou numa reunião, tinha uma mulher pregando, chegou num lugar, por circunstância, ele teve que chegar ali, uma mulher estava pregando. Ele teve a maior reverência possível, que ela estava falando sobre a palavra de Deus. Ficou quietinho, não saiu difamando, a mulher pregando, não. Ficou quietinho, teve a maior reverência, o maior respeito. Isso é qualidade do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca... Coríntios 13, falando do amor que é Deus, nunca age com indecência. Sempre age com decência e ordem. Ele nos leva a fazer isso. É aquela frase, né? Se você quer receber respeito, você tem que ter respeito com aquela pessoa. Obrigado, irmão Léo. E você, só aqui lembrando que você falou, irmão, o profeta diz na mensagem respeito, parágrafo 86, não zombe das pessoas no espírito. A pessoa tem a maneira dela de adorar. Tem um pastor João ali, né? Daquele jeitinho ali, ele está adorando a Deus. Lá dentro está borbulhando a coisa de Deus. E já tem o Edilson que fala muito, né, Maurício? Mas nós devemos respeitar também. É a maneira dele, uai. É a maneira dele. Então, devemos respeitar isso, irmãos. Isso está na pessoa, né? E se couber alguma correção, tanto de um lado quanto de outro, Deus tem um sacerdote para fazer isso, né, Mona? Não é eu que tenho que chegar lá, você está errado, irmão, né? Porque às vezes a gente quer dar uma de Uzias, né, irmão? Quer acender incenso e não é nós que tem que fazer aquilo lá, né, Mona? É verdade. E é importante, irmão Marco, colocar, tem um sacerdote que vela pela palavra, né, para pregar.
E acima do sacerdote está a palavra, está Deus. Por quê? Tem muita gente que nos assiste pela internet e tem pastores que diz que Deus é 3 pessoas. Esse pastor aí não está encaixando na palavra. Tem pastor da mensagem dizendo que Jesus já veio, então você não é obrigado a ouvir esse tipo de sacerdote. O sacerdote é aquele que obedece à palavra, né? Você não é obrigado a ouvir, mas respeitar você é obrigado. Exatamente. Respeitar é uma característica do cristão. Pastor Joaquim, esse dia citou aqui, pastor, na fita, não sei se foi sexta-feira ou quarta-feira, ele disse que deixou um irmão sozinho no escritório dele, que o irmão chegou lá começando a falar de um outro ministro, que até aquilo ali é lindo demais, né? Que lá que o pastor Joaquim é inimigo, o pastor Joaquim disse que é inimigo dele. Ele tem o pastor Joaquim como inimigo, o pastor Joaquim não tem ele como inimigo. E o irmão foi lá no escritório para falar mal daquele pastor lá, daquele ministro, e o pastor Joaquim não quer te ouvir não. Aí o irmão não calou a boca, ele deixou o irmão sozinho no escritório. E bonito isso, respeito, né, pastor Dalton? Respeito, né? Era inimigo do pastor Joaquim. Pastor Joaquim não é porque ele é meu inimigo que eu tenho que ouvir falar mal dele. Não. Isso não é característica cristão. E o irmão continuou falando, o pastor Joaquim saiu do escritório. Deixou sozinho lá. Sozinho. Isso é maneira cristã. Maneira cristã, verdade. Como se apaga um fogo? É assim, é ignorando, é deixando para lá. E lembrando sempre isso aqui, irmão. Fogo de difamação, né? Fogo de difamação. Lembrando sempre isso aqui, irmão, que nós lemos no começo. Agora ali é onde nós cometemos o nosso engano. Pensa que não vai ter consequência? Vai ter, irmãos. Isso aqui é sério, isso aqui não é brincadeira não. O pastor não está aqui, como ele acabou de dizer, ele não está aqui para em festinha na igreja, não. Ou nenhum de nós. Aí ele fica ali. Agora aqui, ali está onde nós cometemos o nosso engano. Quando uma pequena enfermidade nos ataca, quando um pequeno desastre nos ataca, ou um pequeno problema nos ataca, em algum lugar do caminho, então nós vamos a definhar. Uma pessoa que desrespeita a Deus, ela começa a definhar. Viu? Irmã Anne, seu comentário. Como os irmãos e as irmãs já falaram, a gente, servo de Deus, temos o Espírito Santo. Então, temos que respeitar o próximo, porque o próximo também tem o Espírito Santo, também é servo. E na mensagem a respeito, o profeta comenta sobre uma coisa que ele vivenciou, que foi um senhor bêbado, que falou que o profeta em si podia ir à sua oficina, só que ele tinha que ir, mas sem o Espírito Santo, sem Deus. Então, o profeta falou que se Deus não era bem-vindo lá, ele também não era, entendeu? Então, algumas horas depois, uma caminhonete caiu em cima do rapaz lá e ele morreu. Então, tudo tem sua consequência. A gente tem que respeitar a palavra, respeitar o servo, porque é o Espírito Santo, é Deus que está ali, é Deus que está falando. Então, se você respeita o seu irmão, respeita o seu pastor, respeita os diáconos da igreja, até mesmo respeita seus pais, um professor, ou até mesmo no trânsito, ali as placas e tudo, é um respeito que você deve ter, entendeu? É uma coisa que você tem que levar para a sua vida. E também na mensagem, o profeta também conta, de pessoas também que respeitaram a mensagem, respeitaram Jesus, respeitaram os profetas, os mensageiros. E aqui conta que tinha um senhor, um centurião romano. Ele não era judeu, ele respeitava Jesus, respeitava a palavra, só que ele era um romano. E ele tinha um servo que estava doente, e ele não se sentia digno nem de ir lá chamar Jesus para orar, para curar o servo. Então, ele chamou um judeu, pediu para ele ir lá chamar Jesus, e quando Jesus veio, quando ele avistou Jesus, ele não se sentia digno de que Jesus ali, entrasse na sua casa. Talvez pelo motivo dele não ser um judeu, por ele não ser o povo, escolhido, para louvar ali, para estar com Jesus, mas ele não se sentia digno. E Jesus achou aquele gesto honroso, achou aquele gesto respeitoso e salvou, curou o servo, entendeu? Então, a gente tem que respeitar
A gente tem que respeitar o pastor, respeitar os irmãos, porque ali é a palavra de Deus, é Deus falando, é Deus agindo, é o Espírito de Deus. Amém. A gente não perde nada, né, irmã? Irmão Pedro. Uma boa tarde com Jesus, irmãos. Que Deus continue nos abençoando. Eu estou aqui desprovido de conhecimento próprio, né, irmão Magno? O senhor bem sabe o momento que me chamou. Mas eu creio que o que Deus me propôs no meu coração, eu irei falar nesta hora. Então, eu quero colocar aqui como o irmão Brana, ele sempre tipificava o espiritual com o natural. Então, se tratando de respeito, claro que se você desrespeitar alguém, sempre tem um preço a pagar. Principalmente as leis, né? E nós sabemos que muito mais a lei de Deus. Então, eu quero falar dos dois lados. Então, estamos aqui no Pedregal, se a gente ir ali para o céu azul, você descer essa ladeira e subir na mesma velocidade, se você for em uma velocidade acima de 60, logo você vai ver o pardal, e se você for na velocidade acima que o pardal está exigindo, que é de 60, certeza que no próximo mês vai chegar uma multa ali, tem um valor que você vai pagar por transgredir a lei. Então, irmãos, se a gente transgredir também a lei de Deus, a gente iremos pagar um preço muito alto. E cada país tem uma lei diferente. Nós sabemos mesmo que a lei, no país que tem pena de morte, como é o nome daquele país? Na Indonésia tem... Indonésia. Ali, se você transgredir a lei, sair daqui para lá e transgredir a dele de lá, você vai pagar um preço alto. Tem até pena de morte. Nós já temos ouvido casos de brasileiros que foram mortos lá, não tiveram perdão, assim, perderam a vida mesmo. Então, a lei de Deus não é diferente. E Deus tem deixado, assim, uma apostila, que é a palavra de Deus, para a gente estudar aqui. Porque se a gente não seguir por ela, nós pagaremos um preço muito alto. Por isso que é um clamor muito forte do nosso pastor, esses dias atrás aqui, mostrando os irmãos, fazer culto doméstico aqui, para ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Então, isso não é, vocês podem ver aqui, mas isso não é o pastor, mas é um clamor de Deus através dele, para não ver algo acontecer depois, no nosso meio, né? E também, isso nós sabemos que, se de respeitar, paga um preço muito alto. Se a gente desrespeitar o irmão, ou também fora na sociedade, sempre a gente tem um preço a pagar. Então, a gente tem que estar sempre enquadrado com a palavra de Deus. Nós sabemos que o irmão Billy Paul pagou um preço muito alto porque ele desrespeitou Deus, desrespeitou o seu pai. Teve uma hora que ele foi parar no hospital, num lugar muito difícil, um momento muito difícil para ele, e ele teve que pedir perdão a Deus, porque senão a vida dele não teria mais, na verdade ele não teria vida mais dali para frente. Então a gente só tem que ganhar respeitando nosso irmão, onde a gente for, na sociedade, né, respeitando qualquer pessoa, independente, pode ser criança, pode ser adulto, sempre tem uma recompensa maior. E assim, falando de casa, respeito familiar, isso é muito importante que os nossos pais ensinam, porque quando cresce, jamais a gente esquece. Minha mãe já partiu, Deus já tem ela na eternidade, mas foi o maior presente que ela pôde me dar, meus pais, né? Foi isso, cravar isso no meu coração, isso é uma recompensa muito grande. E eu tenho, por exemplo, aqui o nosso pastor, de repente ele soa a camisa aqui mesmo, fala algo, de repente alguém que não tem o entendimento sai até murmurando. Mas eu vejo a humildade dele, assim,
o respeito que ele tem quando a gente chega, está ali fora, às vezes conversando jovens sobre a igreja, ele fala assim: irmão, vocês foram abençoados no culto? A gente fala: sim, pastor, foi muito bom. Ele disse: foi tudo para mim esse culto, foi tudo para mim. Então, isso faz mais a gente ter segurança, que a gente vê também que ele é humano, ele precisa. Então, a gente deve ter respeito por ele, que vai chegar uma hora, se você não respeita ele, você vai precisar de uma oração dele. E Deus não ouve a oração. Mesmo se ele quiser ter dó de você e querer orar, Deus não pode agir porque você desrespeitou ele, o ofício que está nele, que na verdade não é o homem, é Deus através do homem. E eu tive um exemplo muito grande sobre respeito. Uma pessoa, eu sei que o Brasil inteiro conhece o apóstolo, né, o pastor Joaquim. Só um testemunho rapidinho, que eu vi a humildade dele, ouvi muito e ouço muito sermão dele, mas a partir daquele momento eu acreditei mais no ministério dele, porque eu vi Deus através dele. Porque eu estava conversando assim com um irmão lá da igreja, jovem, e eu ouvi, ia iniciar o culto, ele colocou a mão nos ombros da gente, eu nem vi ele, só ouvi a voz, virei ele disse: irmãos, ora mais baixo. Ele podia muito bem mandar um diácono lá falar com a gente para não conversar, na verdade a gente estava conversando baixo, mas assim, ele teve aquele temor, aquele respeito por a gente, para não assim, de uma forma educada. Então, naquele momento, no momento dele agir ali, com aquele respeito, me falou mais alto do que quando ele estava lá no púlpito, pregando o sermão, que a gente vê que é Deus através dele. Então, esse exemplo eu peguei para mim, e o que eu mais quero mesmo é entrar de véu adentro nessa palavra e respeitar cada irmão, que eu vejo que é Deus mesmo. Irmã Edi, né? Irmã Edi, aos Efésios 6, a partir do 5, o apóstolo fala assim: vós, servos, sede obedientes a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo somente à vista, mas como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, abandonando as ameaças, sabendo que também o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Seu comentário, irmã Edi. Bom, utilizando essa passagem da Escritura e também a mensagem respeito, o profeta inicia dizendo que respeito, consideração e reverência é o que a gente deve a Deus. Então, se acreditamos que o nosso irmão é possuidor do Espírito Santo, nós não devemos fazer menos do que respeitá-lo, considerá-lo e ter reverência para com ele. E na mensagem, o nosso profeta, ele cita vários exemplos de pessoas que respeitaram o ministério de Deus e os que desrespeitaram. E de dois dele, eu tive com um maior zelo e maior consideração, que foi de uma mulher católica, que disse que nem a vaca de estimação dela teria a religião que o William Branham. No dia seguinte, ela ficou na mesma noite, o seu esposo foi atrás do profeta, desesperado, dizendo que ela estava no leito de hospital e não parava de gritar por seu nome, e pedir para que ele a perdoasse pelo que ela havia dito a ele. E no momento em que o profeta chegou até o hospital, ela já tinha falecido, e as enfermeiras disseram a ele que ela estava em muita agonia, gritando por seu nome. Então, a gente já tira daí, quem desrespeita o ministério de Deus, só tem por consequência a morte. Tanto pode ser a morte física, no caso dela, mas principalmente também a morte espiritual. E, além desse exemplo também de pessoa que respeitou o ministério de Deus,
a gente tem como exemplo Marta, que mesmo após 4 dias que seu irmão Lázaro havia já falecido, quando Jesus chegou até eles, ela teve reverência, ela teve respeito para com ele, se prostrou aos seus pés e começou a chorar e falar: Senhor, se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, ela poderia chegar dizendo que ele falhou com eles, que ele não teve consideração nenhuma a ela e nem a sua família. Porém, muito pelo contrário, ela foi com respeito e com reverência. Então, nós colocamos isso na nossa vida, nós só temos 2 escolhas. Ou a gente respeita e recebe em troca a misericórdia de Deus, ou a gente desrespeita e recebe seu julgamento. Não tem meio termo, não tem outra escapatória. Ou é uma coisa ou é outra. Amém. Irmão Eliel. Irmão Felipe Esteva. Acho que falou por último as 2. Eide ou Eide? Eide. Eide. Irmã Eide, a irmã está fazendo o 2º ano de Direito, não é isso? Isso. Tem jeito de separar a faculdade com o cristianismo ou não tem jeito? Você estuda lá, tem que rezar conforme a cartilha deles e passar por cima do cristianismo, torcer o cristianismo para agradar os amiguinhos ali, as amiguinhas, descrente, incrédulo. Tem jeito de estar numa faculdade, ser um aluno próspero, uma aluna próspera, sem se enredar lá dentro? O desafio é muito grande, pastor. No primeiro semestre do curso de Direito, a gente tem como alguma das matérias pré-requisitos filosofia e sociologia. Bom, a gente já sabe qual o tipo de estudo que eles ministram a nós. É o primeiro semestre? Primeiro semestre. Você já entra tendo que fazer essa matéria. Como que o diabo arma? Primeiro semestre já fazer uma faxina na mente dos alunos com essas 2 matérias, que são as matérias piores que existem, que deixa a pessoa incrédula, ao ponto de não crer na existência de Deus. Mas dá para vencer isso, irmã? Deu para mim vencer, porque é que nem eu falei, no primeiro dia de aula, o meu professor, ele é ateu, e ele disse que até o final do semestre, 90% da turma ele iria converter ao ateísmo. Ele já chegou falando dessa maneira. Falava isso para os alunos. Falou exatamente assim. E no decorrer do semestre houve muita discussão, porque pelo meu comportamento, pela minha vestimenta, ele já me via como uma pessoa separada, uma pessoa diferente. Então, tudo que ele falava sobre religião, ele direcionava a mim. Ele falava, tipo, qual a explicação que você me dá para a existência, para a criação do ser humano? Aí a gente sentava, debatia, eu explicava para ele, então, e no final ele sempre perguntava: se você acredita que realmente existe um Deus e que tudo é criado por Ele, quem o criou? Ele sempre fazia esse jogo para tentar me induzir ao erro. Só que, direcionado pelo Espírito Santo, a gente sempre consegue vencer. Então, a gente tem que estar preparado para isso. A palavra Elohim, porque antes dele ser chamado de Deus, que a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Você pode ter o dinheiro como seu Deus, a sua casa como seu Deus, seu carro como seu Deus, mas no princípio, antes de surgir o ser humano, quando surgiu o ser humano é que começou a chamar ele de Deus, adorar. Mas antes de ter ser humano, ele era chamado Elohim, viu, irmã Eide? E a palavra Elohim quer dizer o existente de si mesmo. Ele não dependeu de ninguém para existir. Isso é uma resposta fácil para mandar para esse tipo de pergunta: quem criou Deus? Deus é o grande Elohim. Elohim quer dizer o existente de si mesmo. Ele existe para si mesmo, de si mesmo. Ele é o grande eterno. Não precisou de ninguém trazer a existência dele. Ele sempre existiu. Como já falaram, né, que para você ter temor, você
Para você ter respeito, você precisa ter temor. Mombrana fala isso na mensagem Respeito, parágrafo 50. Um exemplo de temor e respeito é o policial de trânsito. Ele manda você parar, você tem temor para você não ser penalizado. Multa, como o irmão Pedro falou. Isso também é no espiritual. Você obedece a Deus sem temor para você não sofrer as consequências. Um outro exemplo que eu li foi sobre Davi e Saul. Ele teve temor e respeito com Saul de não matar ele, por causa do ofício. Ele era um rei, ungido de Deus. E isso também vale até com pessoas do mundo, né, denominacional, como o pastor falou, sobre os pastores de outras denominações também. Você também tem que respeitar, temor, porque ele também é ungido, ele também tem o ofício. Se você não respeita a pessoa, respeita pelo menos o ofício dela, que isso te dará muitos benefícios. Caso contrário, vem as consequências. Nós queremos encerrar com esse parágrafo aqui, do irmão Brana. Parágrafo 104, o parágrafo que nós devemos guardar na nossa alma. Eu ouvi esse parágrafo a primeira vez há tem uns 12 anos com o pastor Ivaldo, na pregação dele. E eu sempre guardo esse parágrafo aonde quer que eu vá. Deus exige respeito. Você tem que ter isto. Agora aqui está a melhor coisa. Você sempre terá qualquer coisa é qualquer coisa. Você sempre terá qualquer coisa de Deus se você respeitar a Deus. E você deve fazer isso do seu coração, do fundo do seu coração, você deve fazer isso. Então, nós vamos ter qualquer coisa dele. Nós vimos aqui hoje tantos testemunhos de pessoas que foram abençoadas por causa de respeito e pessoas que morreram por causa de desrespeito. Que Deus nos ajude, né, irmão Ronan? Que Deus nos ajude a colocar em prática esse ensinamento, respeitar um ao outro no conjunto, que ali está um ungido de Deus para cantar. Vamos tomar aqui para nós, para a nossa casa, né? Encerrar aqui com a nossa casa está aqui. Eu acho tão lindo, irmão Marcos, eu estou ouvindo no meu carro a fita, como é que chama? Parado na brecha. E naquela mensagem, naquela fita, o irmão Brana conta do seu cunhado. Ele disse, ele era um menino bom até os 18 anos, mas por causa das companhias erradas, ele caiu na embriaguez, foi beber, caiu no mundo, e por fim se tornou tão perdido que eu tive que ajudar a criar os filhos dele. Ele casou, nesse tempo ele casou e teve filho, e ele foi parar a morar no lixo da Colgate, que era um lugar lá em Jeffersonville, mais sujo da cidade, era lixo, um lixão lá. Lá era cheio de homens que moravam lá, cada um mais baixo do que o outro. A sociedade não queria mais eles, desprezado da família. Como se fossem mendigos, né? Como mendigo. E aí um dia o irmão Brana sentiu saudade dele, foi visitá-lo. Era cunhado dele, irmão da irmã Meda. E aí chegando lá, veja, o irmão Brana, falando sobre respeito. O irmão Brana tinha todo direito de chegar lá, dar uma lição nele, xingar ele, dizer, seu vagabundo, não quer trabalhar, só beber. O irmão Brana foi falar das qualidades dele. Falou, ele tinha um bom coração. A razão pela qual ele caiu nisso foi as más companhias que ele se enredou. Mas ele tinha um bom coração. Aí o irmão Brana, visitando ele lá, disse, esqueça o nome dele, você lembra o nome dele? Lembrado, não. Disse, fulano, por que você anda maltrapilho? Lá em casa eu tenho 2 ternos de roupa, eu vou trazer para você. Ele disse, Billy, não traga. O irmão Brana disse, eu vou trazer. Você andar maltrapilho assim é feio demais. Você é sangue nosso, é irmão da minha esposa. Ele disse, Billy, não traga, que se trouxer, você sabe o que eu vou fazer. Eu vou penhorar ele e com dinheiro eu vou comprar cachaça para tomar. Ou droga, ou coisa assim. O irmão Brana disse, não faça isso, não penhore, não venda. Eu te dou o dinheiro de você tomar sua cachaçinha. O irmão Brana sabia que era um vício terrível, ele não dava conta de livrar daquilo. Era um embrião, né? Então o irmão Brana queria ver ele vestido, limpo,
mas não queria ver ele naquela condição. Disse, eu te dou dinheiro, mas usa a roupa, use a roupa. Que coisa linda, eu te dou o dinheiro para você tomar sua cachaçinha. Ele disse, não, eu não quero, Billy, eu estou pecando se eu pegar um dinheiro seu para tomar cachaça. Porque ele sabia que o irmão Brana era o ministro, né? Mas o irmão Brana respeitou a condição dele, ele não condenou, disse, não é culpa, em outras palavras, não é culpa dele, é culpa das companhias erradas que ele se enredou. Foi morar no lixão da Colgate. O irmão Brana saiu dali chorando ao ver a condição dele e a sinceridade dele, dizer, não quero roupa, senão eu penhoro e vou comprar cachaça. E o irmão Brana disse, não, eu te dou dinheiro, e ele sincero disse, eu não quero, Billy, em outras palavras, eu estarei pecando se eu pegar dinheiro seu para comprar cachaça. Dinheiro seu é santo. Atitude respeitosa da parte dele. Atitude respeitosa. Eu creio que Deus tem um galardão no céu para um rapaz desse. Verdade. Respeitou o irmão Brana, e o irmão Brana respeitou ele, sem baixaria. Sem baixaria. É lindo isso. Sem denegrir um ao outro, né? Sem denegrir. Isso E isso é o que nós desejamos, né, meu Ronan? Esse, irmão, é o objetivo de nós vir em cada reunião dessa. Isso aqui, por isso que isso aqui nos ajuda muito, fortalece nossos filhos. Nossos filhos vão crescer ouvindo isso, né, pastor Dalton? Esses dias eu vi uma entrevista desse prefeito de São Paulo agora. Ele foi com a sua turma na Cracolândia. Cracolândia é um lugar que muitos e muitos anos virou um ponto de encontro dos que usa crack, droga. E ele agora assumiu a prefeitura, eu achei aquilo bonito, louvável. Sabe que ele pegou as enfermeiras, os médicos, os psicólogos, muitos, uns mais de 100, e foi para Cracolândia conversar com cada drogueiro daqueles para ver se convencia-os a ser internado por conta da prefeitura, para ser regenerado, ser curado. Muitos não quiseram, porque gostava da coisa e pensava que não tinha jeito, mas muitos aceitaram e ele levou para as clínicas, e muitos estão nas clínicas. Sei que ele dispersou aquele ponto ali. Hoje a Cracolândia mudou, não tem nada de crack ali mais, eles foram lá para outra praça. Mas mesmo no outro lugar onde eles estão, ele está trabalhando duro para ver se convence os usuários a aceitar ser ajudado. Eu achei bonito essa postura dele. Veio para ajudar, libertar as pessoas do vício, do crack, da droga. Amém. Irmão Renan, faz o fechamento. Meu Deus, meu Pai, aprendemos na Tua Palavra, os exemplos. Ó Deus, a recompensa de quem respeita, meu Pai. E também, ó Deus, o castigo, a dor de quem desrespeita, seja o amigo, desrespeita o sacerdócio, desrespeita o pai, a mãe. Mas nós estamos aqui, ó Pai, porque nós respeitamos ao Senhor. Ó Deus, nós vamos para o céu porque nós respeitamos, ó Pai, o caminho do céu. O Senhor é o caminho provido para cada um de nós. Pai, ajuda-nos a apresentar agora o louvor do culto oficial com respeito, meu Pai, e ouvir a palavra também com respeito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que sejamos pessoas diferentes, Pai, a partir de agora. Se alguém praticou alguma coisa, Deus, perdoa, mas que ela possa ter uma nova postura daqui para frente, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, cada um de vocês que participaram. Outra coisa, irmãos obreiros, que devemos respeitar é as mensagens do irmão Brana, principalmente a mensagem, a ordem da igreja. A ordem da igreja. O irmão Brana fala lá em um parágrafo, eu não lembro mais, vocês que são diáconos, obreiros, líderes de cântico, trabalha na obra, meia hora antes, deve estar na igreja orando, consagrando, para o culto daquela noite. Quem tem que consagrar não é só o pastor, não, é todo o grupo de obreiros. Às vezes, líder de cântico chega atrasado, pega por hábito, não é acidente,
Porque às vezes pode ter um acidente no trânsito que te atrasa, mas aquilo, todo culto você chegar atrasado, isso é relaxo, isso é relaxo. Devemos ler a mensagem, a ordem da igreja. A ordem da igreja nos ordena, aquilo é mecânico. E fazer o contrário daquilo, nós estamos desrespeitando ao que o profeta nos ensinou. Devemos chegar e estar preparando o ambiente para o culto, para as pessoas que vão chegar depois serem abençoadas. Todos nós, não é só o pastor. Todos, diáconos, líderes de cântico, todos que trabalham na causa. Irmão Brano ensina isso na mensagem, a ordem da igreja, que é uma coisa que quase nós não lemos, desrespeitamos, e isto pesa sobre nós. O pastor tem que vigiar essas coisas. Tem que vigiar essas coisas. Amém. Pode ser a pessoa melhor que for da igreja, mas se desrespeita esse item, o pastor não pode usar ele, porque ele não respeita a doutrina da igreja, porque a ordem da igreja é a doutrina da igreja. Doutrina da igreja. Ou nós entramos nisto, irmão, que é a verdade, ou então vamos por alguma denominação, ser um denominacional que lá aceita de tudo, viver de qualquer jeito. Mas nós não nascemos para viver de qualquer jeito. Nós nascemos para obedecer. Amém, graças a Deus. Nosso instinto, nosso espírito não dá conta de viver numa baderna. Nós não damos conta. Nosso espírito dá conta de viver onde tem ordem. Onde não tem ordem, nós sentimos assim mal, ruim, não é? E isto salva, há muita gente atrás disso. Você fala assim, se eu fazer isso, a minha igreja vai acabar. Acaba nada. Há muita gente aí fora com fome e sede disso. Os filhos de Deus com fome e sede disso. Por isso que o pastor não pode abrir mão disso. Se ele abrir mão, ele vai perder os eleitos. Os eleitos. Perde a unção, né? Os eleitos. Os eleitos. Ele vai perder os eleitos, porque eleito não fica num lugar fora de ordem. Desordenado. Desordenado. Amém. Graças a Deus.